Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live de estreia do Natureza Feminina, esse evento que mora no coração da VRS Academy. Nós somos uma empresa de mulheres, feita por mulheres, para mulheres. Temos homens também, mas essencialmente o nosso grupo está muito forte aqui com as mulheres. E esse é o segundo ano que a gente celebra o mês de março com um evento como esse. E é uma forma da gente, enfim, reverenciar o ser feminina e a nossa natureza feminina também, que muitas vezes não é tão valorizado em alguns contextos. Às vezes a gente suprime a própria natureza também, por vários motivos. E essa conexão com a natureza tem muito a ver com um livro que eu, Vivi Rio Stella, li o ano passado, foi o grande mote do nosso evento e segue sendo esse mote também desse evento para esse ano, num novo formato, com as lives aqui no YouTube. Então, você que está acompanhando a gente aí no YouTube está conseguindo ver toda essa movimentação e todo o conhecimento que essas mulheres todas vão trazer para você nessas lives. E o livro ao que eu me refiro é este livro aqui. Então, deixa eu só enquadrar direitinho. A Vida Secreta das Árvores, Thaís também está com ele. E esse foi um livro super inspirador para mim, porque mostrou muito sobre aquilo que realmente a gente não sabe tanto sobre as árvores. A gente olha essas árvores, às vezes, floridas, cheias de folhas verdinhas, com pássaros, borboletas, libélulas, enfim, e a gente esquece que tem toda uma parte de raiz que as nutre, e são raízes que se interconectam. Para mim, foi das coisas mais bonitas de ver realmente, né, e ler, que é essa interconexão das raízes. E a gente é muito isso, né? Nós mulheres, a gente se ajuda, a gente colabora, não só aqui na VRS, mas você que está assistindo a gente também sabe disso, né? Como nós mulheres nos ajudamos de alguma forma. E tem também fungos, também tem besouros, tem bichos talvez não tão valorizados assim, né? Mas que fazem parte desse ecossistema de uma árvore, de tantas árvores, de uma floresta inteira. Então, acho que vale a gente fazer esse reforço da analogia da natureza, das árvores. Se você está perto de uma pessoa, de uma conversa, ou mesmo nas redes sociais, se você está seguindo alguém que não faz muito sentido, sabe, para você, que quando você vê aquele post, vê aquela informação, aquilo te faz mal, é um ponto já de prestar atenção, porque aquilo talvez esteja roubando sua energia. E eu acho que eu fiz uma limpeza, assim, na minha vida uns anos atrás, né, com a ajuda de psicoterapia, né, de outras terapias complementares aí nesse sentido, para perceber realmente o que me faz bem, né, o que me nutre e o que não me faz bem, que é melhor eu deixar para lá. Então, a partir disso, eu consegui ter mais consciência, né? E até de valorizar mais as coisas que me fazem bem. Então, desde o meu trabalho no sentido da escrita, que é algo que eu percebi que eu amo fazer, né, que é algo que eu não valorizava tanto antes, né? Eu estava muito focada em outras áreas, em outras coisas que eu trabalhava, mas não tanto na escrita, e eu percebi que isso me nutre, isso me renova. Até coisas pessoais, então, tipo, hobbies, né, atividades, cursos, coisas que eu gosto de aprender, né, que não são relacionadas ao trabalho, mas que me fazem, assim, muito bem. Por exemplo, né, a Giza, a Vivia, todo mundo da VRS sabe que eu adoro café. Então, fazer um curso de café, ir numa cafeteria, comprar um café especial, isso é uma coisa tão simples, mas que me traz tanto para o momento presente, sabe? Nas pequenas coisas, como a Giza comentou. Então, isso me faz estar ali presente, me faz descansar, me faz relaxar, seja por, sei lá, 10, 15, 20 minutos que eu consiga no meu dia. Então, é uma coisa para você pensar também, né? No seu dia, você consegue esses 10, 15 minutos, né? Você se dá esses 10, 15 minutos para você pausar, para você se nutrir? A gente vive, né, num modelo de sociedade que exige da gente o tempo todo essa pressa, né? O que você vai fazer? Qual é o próximo plano? A gente não pode, parece, né, simplesmente ser, assim, estar ali em um momento, né, não fazer nada, né, como a gente estava falando dos momentos que a gente precisa pausar. E eu acho que observar esses ciclos já é um grande passo para a gente conseguir tomar mais consciência, sabe? E observar na natureza mesmo. E para isso, acho que a gente não precisa ir muito longe, né? Se ela não precisa, de repente, você viajar ou fazer alguma coisa longe de você. Você pode observar, sei lá, se você tiver uma plantinha em casa, como eu estou hoje aqui, sabe, cuidando de uma planta, como que ela cresce, né? Ela tem o tempo dela, não é no seu tempo. Você precisa colocar ela no sol, você precisa, às vezes, trazer ela para a sombra. Tem algumas plantinhas que vão se dar melhor num ambiente do que em outro. Eu acho que tudo isso, se a gente observar bem,
na natureza mesmo, a gente pode observar na gente, né? Esses ciclos, esses momentos. E como hoje, né? Eu estou aqui nesse momento, me preparei para estar aqui, né? Pensando no que a gente ia conversar. O livro, né, Vivi, que você comentou, vou deixar aqui, eu separei uns trechos, caso, né, a gente fosse comentar, mas ele fala muito disso, né, da gente observar na natureza, né, como que a natureza age e a gente que é parte da natureza, como que a gente poderia se inspirar nela também. Então, acho que ciclo é a palavra que mais me vem quando a gente conversa sobre isso, né? Falaram aqui como lidar com o fluxo da vida, né? À luz do fluxo da natureza. É nesse sentido mesmo, observar que a natureza tem um ciclo, que começa, né? Sobe, digamos assim, desce. Tem um símbolo aqui que eu separei, acho que tem muito a ver com isso. Eu vou pegar para vocês, que é uma mandala que eu encomendei, que fizeram aqui para mim. E ela tem a árvore da vida, né, no meio. E tem muito esse movimento, né, desse ciclo. E eu olho para ela e penso muito nisso, né, que eu também sou parte dessa natureza, que eu também tenho os meus momentos, que às vezes eu vou estar lá em cima e às vezes eu vou estar, né, num momento mais de recolhimento. Eu quero responder essa pergunta sobre como lidar, né, com o fluxo da vida, inspirado pela natureza, com uma parábola, porque eu sou uma pessoa que ama metáforas, né, e analogias. E então tem uma história que diz que tinha uma árvore muito frondosa e que ela se divertia muito com a brisa. E a brisa vinha e ela balançava as folhas, dançava, sorria, se divertia. Até que um dia essa brisa virou um vendaval. E ela fez o maior estrago e essa árvore se revirou toda e ficou muito, muito triste. E aí veio uma borboleta e perguntou por que a árvore estava chorando. E ela disse assim: o vento veio aqui, me sacudiu, me machucou, e eu tô aqui toda desconcertada, não me reconheço mais. E a borboleta disse: nossa, eu quase não te reconheci porque você tá tão linda, você tá toda verdinha. Olha para baixo, todas as folhas secas caíram. E aí, o que eu quero dizer é que uma árvore, quando está na hora da folha cair, ela não diz, fica aqui um pouquinho mais, não fica pegada, né, naquela folha. Então, o que a gente está segurando na nossa vida e que já são folhas que podiam ter voltado para a terra para virar adubo, para nos nutrir, e a gente tem apego, né? O que já encerrou seu ciclo e a gente fica ali apegada no vendaval, reclamando do vendaval, quando ele veio para limpar e tirar da nossa vida aquilo que estava nos impedindo de ser vista como cheias de vitalidade, reenergizadas, né? É que da mesma forma que a gente vive algo bom e na hora que termina a gente não precisa ficar lamentando, acabou e vivi o melhor possível, quando chega algo ruim também acaba e entra uma nova fase. Então, o apego, ele serve para o que é bom também. O desapego, ele serve para o que é bom também. Então, assim, eu que trabalho com os retiros, com as conduções, então é muito natural que as pessoas venham na segunda e na terça dizendo, eu queria ficar lá ainda, eu queria ficar uma semana. E o que eu tenho sempre trazido é assim, você estava lá e você viveu exatamente o que você tinha que ter vivido. E agora? E aí quando a pessoa fala, vou voltar para a vida real, eu disse, não, tudo isso é vida real acontecendo. Então, quando a gente viaja de férias, tô voltando à vida real, como se a vida real fosse só aquilo que é a obrigação. Quando eu estou no momento de prazer, aquilo não é real, né? Então, essas falas vão mostrando o quanto a gente está desassociado do presente, de viver o agora, do jeitinho que ele é, do jeitinho que ele se apresenta, deixando ir embora o que é bom, deixando ir embora o que é ruim, no ritmo e no fluxo da vida. A Vanessa colocou uma coisa que eu acho que vale a gente pensar também, né, quando pensa nesses ciclos da vida, que ela colocou assim, né, com 40 anos eu não me conheço. E eu não sei se vocês sentem isso, e não é sobre 40, não é sobre 30, 20, 60, 70, acho que é aquele momento que a gente fala, nossa, sei lá, né, não me conheço. Vanessa, ajuda a gente se a gente está interpretando corretamente também o que você colocou, mas eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que existe também um discurso social que circula muito e é muito forte para nós todas, né, não só para as mulheres, mas mais para as mulheres, assim, de, você era mais jovem, aliás, mais bonita quando você era mais jovem, e mesmo com crianças pequenas, a fase de criança bonitinha já passou, e aí você fala, ué, mas a fase tá tão bonita agora, né, por que não, quando o bebê é tão gostoso, aproveita essa fase,
mas cada fase tem a sua beleza, né? E a gente também, claro, o meu rosto não é o mesmo nem de 2 anos atrás, nem de 10 anos atrás, nem de 30 anos atrás. Meu metabolismo não é igual, o que eu faço no meu dia não é igual, o que eu sou capaz de fazer não é igual. E a gente, às vezes, tem um julgamento muito forte de era melhor antes, agora está difícil. Era melhor naquele ciclo, esse ciclo está mais complicado, está mais pesado. Então, estou trazendo o que a Vanessa colocou aqui, interpretando, colocando também o meu olhar, mas muito do que eu percebo de não só pessoas como eu estou próxima dos 40, mas pessoas que já têm seus 60, seus 70, pessoas que têm 25 e falam no alto dos meus 25, eu falo, meu Deus, no alto dos meus 25, eu era bem uma outra pessoa também. Então, queria trazer, logo amanhã a gente vai falar mais sobre idade com a Lu Correia e com a Lu Nardini, sobre nós somos a idade que nós queremos ser, mas acho que vale trazer esse ponto, assim, como esses discursos que nos rodeiam interferem também na qualidade da gente olhar para cada ciclo. A espécie ancestral. Espécime nativa, existência não criada. Não fomos inventadas. Originárias e originais, instintivas, intuitivas, naturais. Nascidas árvores, nem só flores e frutos, nem só folhas, raízes e troncos. Também somos fungos e feridas. Nossa, são muitas as frases. Por exemplo, você está tão bem para a tua idade, que essa é a mais, eu acho que é a mais comum, né? Ou então, você não parece a idade que você tem, ou então, nossa, mas você ainda tem tanto tempo pela frente, né? Então, assim, são muitas essas frases que nos colocam, assim, que coloca meio que, digamos assim, em xeque, né? Essa questão do envelhecimento, né? E coloca em xeque a nossa posição e eventualmente nos faz lembrar e pensar a respeito de um envelhecimento, de uma visão de envelhecimento que pode não necessariamente ser positiva, né? Então, acho que são realmente muitas as frases. Essas são somente alguns dos exemplos que a gente pode ter. Tenho certeza que a Lu deve ter mais uma série de outros, né? Eu acho, primeiro, obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. É sempre uma delícia a gente bater esse papo, né? A gente se diverte acima de tudo, a gente aprende muito também, né? E você tem razão, né, Lu? São esses, normalmente são essas as frases que a gente ouve, né? E também tem uma questão da continuidade da nossa vida, né? O que a gente vai fazer? O que você está pensando para frente? Né? O que você quer fazer depois? Com a idade que você já tem? Como assim, com a idade que eu já tenho? Né? Então, às vezes, a gente é muito questionado, às vezes, o que você quer fazer para frente, né? Já com uma ideia de aposentadoria, muitas vezes, que ainda você está vivendo um outro momento antes também, né? Assim como você falou de ser muito jovem, às vezes também tem esse questionamento já de pular uma etapa e ir lá para frente também. Porque a gente teve, né, nas gerações passadas, eu lembro, pelo menos, quando eu era criança, e eu imagino que a minha avó devia ter a minha idade hoje, né? Que eles normalmente tinham filhos mais cedo. A minha avó já tinha cabelo branco com 50 anos, né? Então, os paradigmas que a gente tem, né? As ideias que a gente tem, os vieses que a gente traz, que a gente carrega e que a gente também passa para frente muitas vezes, né, Vivi? A gente ouve e às vezes a gente precisa prestar um pouco de atenção nas coisas que a gente fala, porque assim como a gente ouve, a gente às vezes também replica isso, né? A questão visual, a questão estética para nós, ela é sempre muito mais cobrada do que quando nos dirigimos aos homens, né? Então, muitas vezes somos medidas pela passagem do tempo no nosso rosto, pelas nossas rugas, pelos nossos cabelos brancos, quando na verdade a gente tem muito mais para entregar do que só aquilo que está
aparente no nosso rosto naquele momento, né? Eu acho que esse movimento que a gente tem hoje, e não só de mulheres famosas, de celebridades, mas também o movimento nosso, né? Como a gente se coloca perante o nosso próprio processo de envelhecimento, tem feito com que isso mude, e mude de uma forma muito positiva, trazendo um outro olhar. Talvez ainda não estamos num processo completo, né? Esse é um processo que está acontecendo, é algo que está acontecendo, é um espaço que nós estamos ganhando, mas eu acho que é um começo muito bem-vindo, para que a gente pense a longevidade de uma outra forma, muito mais produtiva, muito mais ativa, muito mais bem vivida. Eu te confesso, eu prefiro os meus 50 do que os meus 20. Tomar cuidado a gente, né? Porque às vezes a gente critica o que está lá fora, mas a gente faz exatamente a mesma coisa, né? Por que uma pessoa de 60 anos não pode ser uma pessoa que vai trabalhar braçal, de forma braçal? Só porque ela tem 60 anos? E tem muita gente de 60 anos que zero sedentária, perto de pessoas de 25, 30 anos super sedentárias. Então, a gente prestar atenção nisso, né? A gente não rotular as pessoas, né? Portanto que a gente já ouve de outros tipos de rótulo, mas esse rótulo que todo mundo passa, da idade e do estado civil e de ter filhos ou não, a gente prestar um pouco mais de atenção se a gente também não está colocando esse filtro ao invés de olhar a experiência das pessoas, o que ela pode contribuir. Então, o meu convite, na verdade, muitas vezes é que você, ao entrevistar uma pessoa, querer trazer alguém para o seu time, você converse simplesmente com essa pessoa, deixa ela contar, ao invés de você investigar o LinkedIn, investigar o currículo dela, deixa ela te contar. Até porque nem todo mundo tem a facilidade de expressar tudo o que fez em 2 folhas sulfites. E aí tem uma outra analogia associada a essa, que a gente às vezes pega o peso ou a bagagem da outra pessoa, né? Ou é do nosso companheiro, companheira, dos filhos, filhas, ou dos pais e mães, ou da fala da sociedade que está assim, né, tornando nossa bagagem super pesada e não ajuda a gente a ir para frente. Então, com esse comentário todo, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que vocês conseguem deixar para trás também com mais facilidade, e o que talvez as mulheres que estão vendo a gente aqui também possam olhar com essa leveza. Vou tornar mais leve minha mala, não quero que ela fique tão pesada assim, porque está difícil de carregar. Então, o que vocês têm para contribuir para essas mulheres discutirem e refletirem sobre esse peso que é também a passagem do tempo, para que ele fique mais leve, mais fácil de carregar? Lúcia, se você me permite, eu vou aproveitar essa analogia da Vivi e usar a bagagem. Quantas vezes vocês já não foram viajar, fizeram a mala e não usaram metade da mala do que você levou? Então, também, o quanto que a gente coloca dentro da nossa bagagem que a gente não vai usar. Tudo é conhecimento, não abro mão disso. Mas, realmente, eu preciso levar isso, que é a pergunta que eu sempre faço no minimalismo. Eu preciso disso? Porque a gente pode viver com tão menos, né? E menos, de novo, não é menos só objetos, não é só o menos material. É menos relação tóxica, é menos perfis que você segue que não te agregam, é menos relacionamentos que você tem que também não trazem, não trocam uma boa energia com você. Então, é justamente o que você está falando, Vivi, a gente olhar um pouco a nossa bagagem, o que realmente está servindo, o que não. E essa semana eu tive um encontro com a Lu Corrêa e a gente falou muito sobre isso. Para que eu quero carregar tudo isso ainda? Eu vou usar tudo isso? Eu vou usar todos esses títulos que eu tenho? Até quando que eles vão me servir? Porque também tem algumas formações, alguns títulos, algumas referências que a gente tem, que se a gente não se atualizar, vai ficar obsoleto, né? A gente precisa, sim, como a gente sempre fala, né, Vivi, o lifelong learning. A gente está aprendendo todos os dias. Então, deixa aquilo que não está mais agregando e põe outras coisas para você na sua bagagem, que são diferentes, que são novas, né? Então, a gente olhar sempre um olhar reciclador dessa nossa bagagem, para a gente ver o que a gente quer continuar levando, o que a gente não quer levar mais, e se a gente estiver carregando, né, a mala de alguém, será que realmente é temporário essa ajuda que eu vou dar para alguém, ou realmente estou levando mais a mala da pessoa do que a minha?
né? Eu fui bandeirante por muito tempo, né? E a gente tinha que preparar a própria mala. E lá eu aprendi que mala é o peso que você consegue levar. Então, sempre eu penso nisso. Se eu não conseguir carregar, não vou levar. Algo que te desperta, um clique que você tem por algum motivo, alguma coisa que te sensibiliza em dado momento, né? Agora, e que a partir disso você reconstrói, você se reconstrói. Então, eu tive que meio que deixar de lado na época, e fiz isso de uma forma muito, muito tranquila, porque eu me descobri muito mais feliz não tendo títulos, não tendo benefícios, não tendo aquele nome corporativo, não tendo nada disso, mas podendo ter uma relação com as pessoas muito mais próxima, de muito mais troca, de muito mais liberdade de opinião, liberdade de mobilidade, liberdade do ir e vir mesmo, a liberdade de pensamento e a possibilidade de conhecer cada vez mais. Eu acho que, assim, pelo menos para mim, aquilo que me inspirou muito foi essa possibilidade de ter os meus relacionamentos muito mais ampliados, né? E ampliados de uma forma realmente muito positiva. Mas definitivamente eu acho que, assim, esse momento de transição acaba vindo de alguma dor que você sente, alguma coisa que te desperta para uma reflexão que é um pouco mais profunda, e a partir disso você se reorganiza. E daí você se reorganiza para novos saberes. Por exemplo, eu que vim de uma área corporativa de marketing, eu fui estudar sobre longevidade, voltei à área de comunicação, que era a área, né, da onde eu tinha vindo, da onde tinha vindo minha graduação, fui estudar o processo de amadurecimento, fui estudar outras disciplinas, fui conhecer outros aspectos da vida que até então eu não tinha, né, porque estava muito fechada dentro daquela atividade profissional. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem um momento que dá um clique também. E também, se não der um clique, eu também acho que está tudo bem, né? Depende muito, muito de você. Mas eu acho que é meio difícil a gente chegar aos 40, 45, 50, sem parar para dar um cliquezinho em alguma coisa. A gente acaba passando por um ajustezinho. Vou encerrar aqui, então, Vivi, trazendo de aproveita o momento, né? Porque às vezes a gente fica ou demais no futuro, só elocubrando, só fazendo planos e não aterrissando nada. Ou só se lamentando do que aconteceu no passado e não dá espaço para você viver o presente. Então, acho que viver o hoje, né? Então, viver o presente, viva ele, claro, guardando as suas boas ou más recordações, porque a gente também guarda, não tem como, né? Das nossas memórias, mas também a gente viver com os nossos sonhos, né? A Eli colocou aqui, se ela tem tantos sonhos, então começa a colocar no papel e começa lá. Assistir um filme que era isso, né? A pessoa tinha os sonhos e vai riscando lá os sonhos que vai realizando, né? Ainda quero fazer isso e vou fazer isso. E não espera X. Quando a primeira oportunidade, a história do vinho caro. Não compra o vinho caro com uma oportunidade boa. Hoje é uma oportunidade boa. Então, aproveita o momento. Vividas. Somos nós mesmas em própria beleza, não da beleza externa, da beleza mais terna, profunda e soberana. Somos, e porque somos, só a nós nos cabe entender nossos senões, observação, silêncio, dor, cura, equilibrar nossa razão, a comunicação mais pura, ouvir o coração. Essa nossa live da trilha Relações, são as trilhas da VRS Academy. Então, VRS pode parecer Vivian Rivestella, e já foi Vivian Rivestella, mas a gente agora tem essas trilhas, já faz alguns anos, que são as trilhas Você, Relações e Saber, e estamos hoje com a trilha Relações para falar sobre nem ser nude, nem ser rude,
emprestei essa expressão do ser nude da Cris Magalhães, que está aqui comigo, minha super parceira de vários projetos de comunicação, em vários cursos em diferentes empresas, e tem um olhar muito sobre autenticidade, me ensina muito sobre autenticidade, e tem essa máxima, né, Cris, sobre não ser nude, porque ser nude aí tem seus ônus e bônus também, vou colocar esse ponto aí, a gente já fala sobre isso. E claro que, para brincar com as palavras, também coloquei aí nessa nosso título, né, dessa nossa live, nem ser nude, nem ser rude, porque às vezes a gente é colocada num lugar, muitas vezes, de agressividade. E aí estou falando a gente, muitas vezes, nós mulheres, já que essas são lives no mês comemorativo aí das mulheres, uma comemoração e muita luta também, muitas conquistas, vale a gente pensar, né, como muitas vezes nós somos colocadas aí com esse julgamento. Ai, tá nervosa, nossa, tá de TPM. A mesma frase dita por um homem às vezes é julgada como, ai, que assertivo, nossa, que responsável, nossa, que profissional. E uma mulher às vezes é colocada nesse lugar de estar de TPM, não dormiu bem, ai, tá histérica. E historicamente histeria aí tem um viés muito feminino também. Então a gente vai falar sobre autenticidade, sobre a gente ser quem a gente é, expressar quem a gente é, e ao mesmo tempo também se posicionar perante agressões que são cometidas diariamente com nós mulheres. Não quero também colocar a microagressão só como um efeito para as mulheres, mas a gente está aqui nesse mês da mulher para falar sobre isso, sobre a nossa natureza em si. Então, são esses temas que vão permear a nossa noite, nessa nossa live. Eu estava lendo o Doramário Odisseia, que é um livro do Itamar Vieira Júnior, e um dos capítulos ele vai tratar muito sobre um aparente silêncio da floresta. E a personagem do conto vai falar que não tem silêncio ali. Tem o barulho do vento passando pelas folhas, tem até mesmo o barulho da seiva passando pela raiz e nutrindo essa árvore. Então, mesmo quando nós mulheres estamos silenciadas, tem muito barulho interno muitas vezes, tem muitos sons acontecendo, não só esses barulhos, mas muitos sons acontecendo. E ao mesmo tempo, como nós somos muito silenciadas historicamente, socialmente, e como é importante a gente achar o nosso lugar de fala efetivamente, encontrar a nossa voz, nosso tom de voz e poder expressar nossas ideias autenticamente, genuinamente. Então, com essa abertura, quero te convidar aqui, quem está ao vivo com a gente, para pensar aí sobre esses temas tão fundamentais, para quem está vendo a gravação também. Não, quando eu falo assim, não seja nude, é um desafio, né? É um grande desafio para nós, principalmente mulheres. Pela nossa natureza, né? Aí eu vou devagar um pouquinho, não vou me prolongar, mas vou devagar um pouquinho, porque nós herdamos isso, né? Um pouco por causa da nossa estrutura patriarcal de sociedade, machista, né? Porque os homens sempre tiveram mais palanque que a gente, os homens sempre foram mais confiantes que nós, os homens sempre ocuparam mais cargos de liderança, e a gente foi se acostumando ao longo dos anos com essa ideia, né? Com essa posição que nos colocaram, e que a gente herdou das nossas famílias, herdou da sociedade patriarcal que sempre foi. E aí, nos últimos anos, nos últimos tempos, agora a gente vê muito evidente a nossa vontade, o nosso querer e a nossa realização de não ser nude, de simplesmente ser quem a gente é. Falar o que a gente pensa, colocar os nossos pensamentos, as nossas ideias, jogar para o universo, jogar para o mundo, sem medo do julgamento. Ontem você fez uma postagem, acho que no seu Instagram ou no da VRS, agora eu não me recordo, e você fez analogia com um filme da Disney que mostra bem isso. Eu não assisti o filme, mas eu li algumas resenhas que mostra bem isso. O quanto nós, mulheres, somos treinadas, educadas a nos calar, a nos colocar em nossos lugares. E aí a gente acaba ficando nude, a gente acaba ficando com medo de se expor, com medo de se colocar, com medo de falar, com medo de se abrir, até para as nossas semelhantes, para outras mulheres. Ao longo dos anos isso foi mudando, e aí quando a gente começa a nos posicionar, e eu não vou marcar data, assim, fenômenos ou tempos da história, nós começamos a ser vistas como agressivas, como rude. Nossa, como ela está alterada. Nossa, olha como ela fala. Nossa, olha como ela aponta. Nossa,
está querendo se sobrepor. E aí, ouvindo isso, a gente tende a dar alguns passos para trás. Só que agora nós estamos num coletivo, né? Acho que nós mulheres estamos, pelo menos, tentando nos unir mais e dar as mãos umas para as outras, para a gente conseguir se posicionar com clareza, com assertividade, com precisão e com autenticidade. Você não precisa ser rude para deixar de ser nude. Você não precisa ser agressiva, você não precisa ser autoritária, você não precisa ser má, nada disso. Você pode ser assertiva, você pode falar um não com explicação, ou mesmo um não sem explicação. E tudo bem. Não quero, não tem problema. Isso não é ser rude, isso é você falar sobre sua vontade, sobre um sentimento. Então, tudo que bate na gente e a gente guarda e a gente não reverbera, em algum momento isso vai se transformar em rude. Você vai ficar agressiva, que você está acumulando, uma hora você estoura. Então, verbaliza isso, transcodifica isso. Eu não gostei da forma como você falou. Eu não gostei da sua posição naquele momento. Por exemplo, em família. Você não precisa expor a pessoa quando ela está na frente de outras pessoas, mas no privado você pode falar, não gostei da forma como você falou. Não gostaria que aquela situação se repetisse entre nós. Não gostaria de ficar exposta daquela maneira que você me deixou. Eu gostaria de me posicionar e que você me desse um apoio. Nem que o apoio seja um silêncio, mas um apoio. E isso é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, Vivian. E aí eu acho que é legal a gente brincar com essas coisas, né, das cores, né, esse nude, esses vários tipos de nude, porque é uma escolha a gente ser nude, acho que é uma escolha também consciente, uma escolha que tem a ver com contexto, tem a ver com, enfim, interesses ou intenções de comunicação, mas não é sempre assim, né, esse nude de anulação de alguma forma. E não à toa o filme da Disney que acabou de ser lançado é Red, e ela fica, né, vermelho, o cabelo fica vermelho, toda a geração das mulheres da família também, quando estão nessa posição da raiva, né, ou enfim, elas têm muito esse viés da raiva, né, mas assim, da autenticidade, de alguma forma, elas estão vermelhas, então é bem diferente, assim, a forma como representar, muitas vezes, essa autenticidade, e a personagem desse filme interessante, quem quiser assistir depois, tem várias camadas dessa história, e ela não é agressiva, ela só está querendo viver a vida dela, porque ela está cansada de agradar a mãe dela e fazer tudo que a mãe espera que ela faça para ser uma boa filha, para ser uma boa aluna, para ser uma boa amiga, e ela está cansada daquilo. Quando ela experimenta esse lugar de ser quem ela ama, e ela não quer deixar isso embora. Então, eu acho tão interessante a gente pensar também sobre essa perspectiva, né? Quando a gente começa a falar os nãos também, ou quando a gente se sente ouvida numa roda de conversa que tem muitos homens, a gente se posiciona e as pessoas nos escutam, ou rodas de conversa com muitas mulheres também, que às vezes vão sucumbindo aquelas frases, aquelas ideias, aquelas posições, porque algumas podem falar e outras não podem por algum motivo. Uhum. Então, quando a gente começa a experimentar, eu acho que a gente consegue se colocar e perceber quem a gente é de verdade, né? Como que a gente faz para evitar? O que poderia ser uma abordagem que não fosse preconceituosa, de coisas que a gente fala? Eu não quero aqui citar exemplos, né? Mas eu fico pensando que, às vezes, a gente pode cometer deslizes, né? A gente pode não ter esse olhar e dizer, eu não sou preconceituosa, mas você falou algo preconceituoso. Eu acho que a gente não pode cair também num policiamento tenebroso, que tem pessoas que agora policiam tudo e qualquer coisa, então qualquer palavra é motivo de, um discurso do politicamente correto. Também acho que quando a gente coloca tudo debaixo do tapete do mimimi, não adianta, porque não ajuda a gente a olhar para tudo isso e aprender que sim, tem expressões que são preconceituosas, que vão reforçar estereótipos. E aí, nesse sentido, assim, saindo desse lugar do mimimi, saindo do lugar, né, isso aqui não importa, eu acho que o grande desafio que a gente tem, ainda mais nesse mundo digital que a gente vive, depois de 2 anos de pandemia, muita gente mais reclusa, outras nem tanto, mas
quem circulou mais nos seus próprios grupos de convivência. Então, a gente ficou muito embolhado, sabe? Então, a gente segue sempre as mesmas pessoas, a gente vê os mesmos discursos. Outro dia eu ouvi uma pessoa assim que falou, tá todo mundo em Austin. Falei, todo mundo quem, gente? Todo mundo em quem? Em Austin. Tá rolando um evento em Austin, né, de inovação. Tá. E aí tá todo mundo em Austin. Falei, todo mundo quem, gata? Tipo, assim, a grande parte da população não está, né? Então, eu acho que é importante a gente tomar cuidado com essas generalizações, que elas reduzem muito, e muito esse olhar embolhado, a gente está nas bolhas. Então, eu sempre faço assim, esse convite para as pessoas. Como é que a gente consegue ser empático? Como é que a gente consegue lidar com esse letramento racial, do machismo e tal? Saindo da bolha. Então, segue gente que pensa diferente de você, que fale de assuntos diferentes dos seus, isso nas redes sociais. Eu até, de vez em quando, sigo lá, assim, pessoas que têm ideias muito contrárias às minhas, eu fico revoltada de ler, me dá até um quente no coração, assim. Aí eu falo, calma, Viviane, entenda, compreenda, porque, né, você tem que olhar o que eles estão dizendo também. E, ao mesmo tempo, se a gente pudesse, né, e se você que está assistindo, você puder circular mais, estiver confortável em circular mais, quando a gente vai para uma praia, a gente vê um ambiente mais democrático. Tem a ponta da praia que fulano, certo tipo de fulano que participa, outro participa de outro canto. E aí é praia, é shopping, a gente sair desses lugares que a gente sempre circula, senão fica sempre nas mesmas rodinhas, e aí parece que todo mundo, sei lá, faz festa em buffet infantil. Não, tem gente fazendo festinha em buffet não, em praça pública. Piquenique com meia dúzia de coisas. E tá tudo bem, entendeu? Então, acho que a gente... Tô dando um exemplo super pequeno de milhares de coisas que a gente vê. Vai para o parque público, você nunca vai? Vai para o parque público com um olhar curioso sobre as coisas, um olhar contemplativo sobre as pessoas, porque eu acho que foi o que eu mais senti falta na pandemia, assim, como eu circulava muito em várias empresas de diferentes lugares, você aprende muito com cada lugar, assim, não tem que ser distante em quilômetros, mas assim, uma cidade vizinha, uma empresa diferente te convida a olhar de uma outra forma. Então, acho que esse olhar é importante para a gente sair desse lugar do, é muito mimimi, ou, isso aqui não importa, esse pessoal é muito cheio de dores, porque a gente começa a notar que aquela frase não se encaixa naquele outro contexto. No meu contexto, dos meus amigos lá do grupo do futebol, falar que as ucranianas são fáceis porque são pobres, tá joia. Agora, em vários outros contextos, é um absurdo. Então, acho que é isso, assim, a gente sair desses contextos para não ficar embolhado. Mas é um desafio, né? É um desafio. Menos trânsito, né? E muito algoritmo direcionando a gente para as mesmas coisas. Né? Peguei uma frase aqui do Mahatma Gandhi para falar sobre sinceridade. Enfim, que eu gosto bastante, que ele fala assim: a sinceridade sempre é a melhor saída. Um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente, para agradar ou para evitar complicações. Então, não tem problema dizer não. Não tem problema a gente não querer. Se o outro não gostar, também a gente não precisa explicar. É só um não naquele momento. Isso não quer dizer que vai ser um não eterno. Então, a gente tem que exercer isso. Eu gosto muito disso. Eu acho que é ser sincero no sim e no não, quando a gente pode, né, contemplando tudo isso que a gente falou, o cenário, a situação, as pessoas, mas a gente não tá para imitar um sim querendo dizer não, né? Chato. Dar o que puder dar, sem expectativas, amar, oferecer sem nos rasgar, sem nos autoprofanar, em normal desordem, nos reverenciar, soltar o controle, feito soltar balões, nos despir, desvestir, desamarrar pesos, colorir o céu, sorrir. A gente veio falando aí ao longo de várias lives
sobre as trilhas que compõem a VRS, então a trilha Você, Relações, e hoje estamos na última trilha, que é o do saber, que a gente ter repertório para poder navegar nesse mundo tão complexo, tão cheio de informação. E essa analogia das árvores saiu muito de um livro, então hoje a gente vai falar de um outro livro, mas essa analogia com as árvores é de um livro que se chama A Vida Secreta das Árvores, que é um livro que me inspirou muito e aprendi muito sobre como são as árvores, coisas que a gente nem sabe sobre elas, das suas raízes, da sua colaboração com outras árvores, com o ecossistema que está ao redor. A gente olha uma única árvore e fala, é só uma árvore, mas não, tem muita vida ali. E o interessante é a gente pensar muitas vezes também nisso, que é o tema de hoje, que é, e quando uma árvore morre, né? O que mais morre ali? Então, tem vídeos que circulam na internet de árvores sendo derrubadas, em que uma revoada de pássaros sai, e tem, às vezes, essas retiradas de árvores por questões urbanísticas, que são traumáticas, muitas vezes, e que a gente tem que pensar também, né? Como é que é para a gente esse ciclo da vida, essa morte, a finitude? Então, claro que tudo isso tem a ver com vida e morte, tem a ver com as árvores, tem a ver com a nossa natureza, como é que a gente lida com esses temas também. Confesso que é um tema espinhoso para mim, e quando soube, né, conheci o livro, que é esse livro que está aqui na minha mão, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que permeia aqui a nossa conversa hoje. Eu comecei a ler e falei, ai, gente, acho que eu não quero ler esse livro, não, porque fala de luto. Mas quando você começa a navegar pelo livro, você vê que não é só sobre luto, é sobre tantas coisas. Então, a Clarissa Santos está aqui conosco para poder falar sobre esse livro. A Clarissa conduz clubes de leitura na VRS e fora da VRS também. Tem o Clube Ler para Ser, que nós já fomos parceiras também. Então, a Clarissa é uma apaixonada pelos livros e conduz brilhantemente essas rodas de conversa para poder promover justamente reflexões, aprendizados a partir de livros que a gente tem contato e que, de repente, numa leitura solitária, a gente vê uma camada. Quando a gente conversa, a gente vê mais camadas. Né, se você que está nos assistindo nunca leu esse livro, eu prometo que não vou dar muitos spoilers para não tirar a surpresa, mas eu diria que você vai se surpreender com a leitura dessa obra. Né? Inicialmente, a Rosa Monteiro, que é a autora da obra, ela escreve esse livro tendo como pano de fundo uma situação muito peculiar da sua vida, que é o falecimento, né, a perda do seu esposo. E, diante disso, ela começa a se questionar, né, a buscar dentro dela soluções, ou como, na verdade, não soluções, mas como ela passar por esse processo de luto, né, de uma forma acalentadora. E aí ela se depara, né, com uma obra maravilhosa, com o Diário da Marie Curie, né, e ela começa a mergulhar na vida dessa mulher sensacional. E a partir das descobertas que ela vai fazendo, ela percebe que várias características desse livro, aliás, da história dessa mulher, tem a ver, né, com aquele momento de vida dela, com aquilo que ela está vivendo. Então, ela começa a mergulhar na história da Marie, mas também a refletir sobre a sua própria história, sobre o seu próprio momento de vida. Então, assim, é um estímulo, de fato, é uma leitura. A autora traz uma linguagem muito acessível, uma linguagem atual, inclusive ela brinca até com o uso de algumas hashtags, né? Vocês vão se deparar com algumas hashtags ao longo da leitura. Algumas pessoas, inclusive, criticam, né? Acham que é demasiado o uso das hashtags, mas é algo bem peculiar da escrita dela. E eu acredito que é também uma forma de aproximar o leitor, trazer para essa atualidade que nós vivemos, já que ela fala de uma mulher que viveu muitos anos antes da nossa geração, né? Mas que vocês vão ver ao longo da leitura que a história dessa mulher, dessa cientista, dessa pesquisadora maravilhosa, Marie Curie, ela tem muito a ver com a nossa vivência atual. Então, é um livro que fala de passado, é um livro que fala de presente e é um livro que também fala muito de futuro, né? Aponta muito para o futuro. Tem uma série de livros que são livros infantis, que são cientistas ou personalidades marcantes da história, e ela é uma delas, né? É uma das mulheres que está retratada ali para as crianças saberem quem é Marie Curie. Eu, como criança, não conhecia, como adulta, demorei a conhecer. E aí, quando a gente lê o livro e aprofunda o saber sobre ela, que você vê essa grandiosidade, assim, né?
para além da questão, né, do Nobel, que já é um destaque, Sim. porque poucas mulheres ganharam prêmios Nobel na história do prêmio. Além de tudo, é isso, né? Com filhas, uma das filhas é sucessora dela, também vai ser premiada junto com ela posteriormente. Então, de fato, assim, é essa revolução num tempo, eu diria até mais difícil. Acho que o ecossistema naquele momento era muito mais difícil, mais intempestivo para as mulheres, como a Marie, por exemplo, numa área muito tomada pelos homens. E, ao mesmo tempo, ela ainda assim conseguindo fazer desbravar muitos campos, né? Agora é isso, assim, ela sempre tem muito descritivo sobre ela, que ela não era bonita, que ela não tinha nenhum apelo, que ela não tinha charme, como se isso fosse um pressuposto para que as mulheres fossem assim. O Carpinejar, inclusive, né, que ele escreve vários livros e vários conteúdos que eu gosto, ele hoje fez um vídeo falando, eu sou um homem feio. Mas ser um homem feio, até que tudo bem. Agora, ser uma mulher feia na sociedade, isso é muito complicado. Então, é bem isso. E a Marie não é sobre ser feia ou bonita que está no olho do outro, na verdade, esse julgamento. Mas como ela era uma mulher ocupando esse espaço muito dominado pelos homens, talvez tivesse, de fato, esse olhar mesmo. Ela é feia, ela é magra, ela não se alimenta, ela não tem, né, não está dentro de casa, não usa as vestimentas que as mulheres da época usavam, então ela é rechaçada mesmo. Então, e é tão interessante que ela era considerada feia e conseguiu viver um grande amor depois da perda, né? Então, assim, é muito relativo. A beleza é algo muito relativo, né? A gente sempre associa o sentimentalismo à área de humanas. E na área de exatas, não, é alguém extremamente racional. Mas como aquele amor fez diferença na vida dela, né? Como ela foi tocada por aquela história. E de uma forma tão intensa que esse amor chegou até a altura, a Rosa Monteiro, né? E a fez também pensar sobre a vida dela, né? E ela pôde aliviar a dor do seu luto escrevendo sobre um outro luto, escrevendo sobre uma outra história. Existe, Vivi, até algumas críticas sobre esse livro de pessoas que dizem assim, que foi uma das coisas que foi falada no clube de leitura, né? Eu esperava que ela falasse mais sobre o luto dela, né? Mas, na verdade, eu enxergo que foi uma forma de alívio, né? Escrever sobre uma outra história e sobre um outro luto, né? Para ela escrever sobre essa outra história aliviou o luto, aquilo que ela estava sentindo naquele momento. Era um amor tão genuíno, né, da Marie com o Pierre, que ela pôde, né, aliviar a dor de ter perdido o amado dela também, né, no caso da Rosa, escrevendo sobre um outro amor. É bem interessante. E como... eu vou assim extrapolar um pouco essa ideia do livro, né? Mas como as pessoas criticam o luto dos outros, né? Como é fácil a gente criticar. Então, ela vai lá e escreve sobre o luto da Marie, não fala do dela, é uma forma dela lidar, mas cada luto é tão único, né? Cada pessoa atravessa esse momento, esse ciclo que faz parte da vida de todas as pessoas, com mais ou menos intensidade, no sentido de mais pessoas ao seu redor que falecem, outras não tanto, vão ser mais longevas na família, enfim, mas vão falecer em algum momento, como cada um atravessa de uma forma diferente, mas que ainda cai-se muito no julgamento. Então, por isso a importância da leitura, né? Muitas vezes as empresas, as organizações, elas não sabem como tratar sobre um determinado assunto junto aos seus colaboradores. E a leitura, ela pode facilitar esse processo, né? Quando nós trouxemos para uma das empresas parceiras da VRS a sugestão por esse livro, né? Foi importante, né? No momento em que o mundo vivia uma situação totalmente inusitada, né? Onde tantas pessoas perderam seus entes queridos e a gente pôde compartilhar, se abrir, né? Falar um pouco sobre o luto, falar sobre esse sentimento incômodo, poder compartilhar e ouvir histórias de outras pessoas que estavam passando por situações parecidas, ou mesmo que entendiam aquele sentimento, né? Muitas vezes o que o colaborador precisa é de alguém que entenda aquilo que ele está passando. E foi tão importante para a gente trabalhar a ridícula ideia de nunca mais te ver nesse momento, né, da pandemia, onde as pessoas se sentiram ouvidas, né, encontraram no clube de leitura um espaço, né, para compartilhar as suas experiências, as suas ideias, e por isso a importância
da leitura, né? É interessante, às vezes as pessoas dizem assim, mas a leitura é uma atividade solitária, né? Porque é você e o seu livro. Mas quando você vai para um clube de leitura, aquela atividade teoricamente solitária se torna uma atividade compartilhada, né? E eu acho que essa é a riqueza dessa atividade, é você poder trazer a tua percepção de leitura, apresentar para o outro e ser enriquecido com a percepção do outro acerca daquela obra, né? Nesse nosso papo aqui, né? As pessoas que estão nos acompanhando, quem já leu ou quem ainda não leu, já está pegando algumas percepções, e quando lê, né, vai poder dizer, eu concordo com o que elas falaram, ou então eu discordo, né? Nesse ponto aqui eu discordo. Quer dizer, vai enriquecer a leitura do livro depois dessa nossa conversa, né? Então, e sabe que, além desse ponto super importante, né, que é isso, como falar de luto num momento que tem muito luto numa organização? Então, via ficção ou não ficção, via livro, a gente consegue trazer à tona esses assuntos. Como esse é um livro que tem essas várias rotas também, né, luto, feminismo, a gente viu várias declarações também de mulheres falando sobre como era na empresa o feminismo, se havia inclusão, diversidade ou não, e a gente ouviu até relatos, me senti exatamente como ela, solitária, muitos homens ao redor e tal. E também, acho que depende da área de atuação, a questão da ciência é bem importante. Claro que o nosso foco aqui hoje é falar desse livro, que é super emblemático, mas a gente também, na sequência, nessa empresa, a gente leu O Sol é para Todos, e era sobre injustiça social, sobre racismo. Então, quantos temas importantes que a gente às vezes vê muito assim no eixo de palestra e não no eixo de reflexão por meio de uma história. E você fala, nossa, como é doído ler que ela parece um bacalhau, né? Como é doído ler que a morte está ali todo dia batendo na nossa porta. Tem uma passagem que eu me lembro da Rosa Monteiro, e voltando para Rosa Monteiro, ela vai falar que a morte parece uma brincadeira de esconde-esconde, né? De criança, então a gente tá lá batendo cara, quando a gente vira, ela tá lá, assim, eu falei, ué, como assim? Então é essa metáfora que vai sendo construída, e você fala, nossa, de verdade, nunca parei para pensar nisso. Então é sobre tudo isso que é a leitura, né? Não simplesmente números de páginas, ou listas de livros, ou números de livros lidos no ano, porque são essas muitas camadas assim que a gente vai percebendo, né? E recentemente no Dia da Mulher eu fiz uma palestra e muita gente trouxe o papel do pai ou da mãe, meio que não incentivando a mulher a ser independente, autônoma, a ir à frente com seus sonhos. Então, como às vezes a nossa natureza é eu quero ir, quero fazer, quero acontecer, e ao nosso redor, não só o ambiente profissional, mas o familiar também pode ser esse ambiente que sufoca, que não te dá espaço, que te desincentiva, que foi o que a Marie Curie também vivenciou, né, Clarissa? Sim. Foi totalmente descredibilizado dentro da sua própria casa, né? Então, assim, ela cresceu em um ambiente que já era machista e, né, quando a gente pensa que muitas vezes isso ainda acontece hoje, quando você, numa casa onde se espera ali um menino e de repente vem mais uma menina, por exemplo, numa casa que já tem algumas meninas de filhos e tudo, outra menina, né, e tá lá, mas o pai vai ficar triste porque não veio um homem, não veio um menino e tudo mais, né? Então, ainda existe isso, né? De forma mais sutil em alguns ambientes, em outros mais escancarados, mas ainda existe, né? E ela cresceu já a partir da infância, tendo que romper com esses limites, romper com essas barreiras e se posicionar diante do valor que já existia dentro dela, né? Quer dizer, teve que, de fato, nadar contra a maré, né? Para poder vivenciar aquilo que ela acreditava e que ela amava, né? Se a gente for olhar, né, a história, a gente vê como a mulher, como a mulher tem sido vista, né, com o passar dos anos. A gente ainda enxerga muito preconceito, muito machismo, mas eu acho que, como diria Ariano Suassuna, eu não sou um pessimista, nem sou uma otimista, eu sou uma realista esperançosa, né? Eu consigo enxergar ainda, apesar da quantidade exorbitante, cada vez mais divulgada, né, de feminicídios e de situações negativas envolvendo a mulher, né, como tem tentado nos calar, né, a quantidade de ações que são feitas para reprimir os nossos direitos, já adquiridos, inclusive, né, mas eu vejo que nós estamos levantando a nossa voz, né,
e como nós podemos nos unir, né? Debates, discussões como essas, né? Semanas como essas provocadas ou proporcionadas, né, pela VRS, para falar sobre essa natureza feminina, para falar sobre sermos mulher, para falar sobre questões que envolvem a nossa vida, o nosso dia a dia, né, o nosso ser, né, porque somos mulheres. Como são importantes esses momentos de troca e de fala, né? Como são importantes esses debates para que nós possamos refletir, né, de que forma nós podemos ampliar essa voz, né? Essa voz que nós já, aos poucos, temos conquistado esse espaço, né, de fala, esse ambiente de se posicionar, mas como isso pode ser ampliado.